Você já sentiu aquele aperto no peito ao ver uma viagem, ou o corpo, o sorriso de uma outra mulher? Você já se pegou olhando para mulheres assim mais jovens que você, que são às vezes bem resolvidas, e sentiu aquela pontinha de inveja? E aí depois vem aquela culpa enorme pensando em tudo isso? A gente sempre fala: "Tô triste, tô ansiosa, tô com medo", mas a gente nunca fala que tá com inveja. É difícil, né, de admitir esse sentimento para refletirmos, né? Eu sou Solange Lima, sejam todas bem-vindas ao podcast Ondas de Poder. Aqui a gente fala de maturidade, menopausa, carreira, relacionamento e todas essas transformações que a vida traz nessa fase. Tudo bem, Andréia? Eu estou bem, Solange. Sejam todas bem-vindas. E a gente fala de muitas coisas, além de carreira, maturidade, a gente fala muito sobre sensações, sentimentos, emoções. E pegando um gancho daquilo que você estava falando agora, né? Porque é tão difícil admitirmos esse sentimento de inveja, é porque a inveja, ela é atravessada pela vergonha. E tem muito aquela questão, né, inveja às vezes remete a olho gordo. "Nossa, você está com olho gordo em cima de mim, isso vai me prejudicar. Será que eu posso admitir que eu quero aquilo que você tem?" Então tudo isso perpassa por uma vergonha também, porque a gente admitir que temos inveja, a gente reconhecer isso, inveja do que o outro possui, ou parece possuir, né, porque tem muito também do que eu imagino, daquilo que eu idealizo, é admitir para a gente que é algo que a gente deseja, é algo que nós também queremos. E isso nos coloca diante da nossa falta. Então, da gente encarar a falta que a gente sente daquilo que eu não tenho, que eu estou buscando. Então, eu não quero ser aquela mulher, talvez eu queira a liberdade que aquela mulher tem, eu quero ter a coragem que ela tem, eu quero ter uma carreira parecida, a beleza, a juventude. Sabe quando você compra uma roupa que você olha, você não está comprando a roupa, você está comprando a ideia do que aquela roupa pode representar para você. Você já até se imagina vestida nela e fazendo uma série de coisas. Então, a gente muitas vezes quer a sensação de estar vivendo aquilo ou de estar vivendo talvez a vida daquela pessoa. E muitas vezes, né, a gente cai num lugar que pode ser que a gente se sinta desqualificada nesse sentido, porque, eu também queria ter a sorte daquela pessoa, o dinheiro daquela pessoa, enfim. Eu quero aquilo que o outro tem. E o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com o meu sentimento? Então, é um pouco disso do que a gente vai falar hoje. E ouvindo você falar, é engraçado que a gente remete, às vezes, muitas vezes, né, a essa sensação mesmo de que você, às vezes, querer ali uma coisa que você não tem, não pelo fato, assim, de você ter essa vontade, mas, assim, às vezes, de você se igualar àquela pessoa, né? Então, você fazer o que você falou, fazer essa comparação. Por que que às vezes a gente se compara com outras mulheres? E por que que a gente quer, às vezes, as coisas que aquelas outras mulheres têm, né? Ontem eu estava escutando alguns podcasts, né? Alguns episódios de um podcast, e aí eu percebi que é muito comum mesmo as mulheres elas olharem a outra e terem aquela sensação de que, ah, eu queria ser igual àquela, né? Por que que eu não sou igual? O que que eu estou fazendo de errado que eu não consigo ser igual? E como isso atrapalha, né, a nossa vida, como isso confunde tudo, porque não tem necessidade mesmo de você sentir inveja, mas eu acho que também pode ser alguma coisa positiva para você se melhorar. Não sei, o que que você acha? Pode, eu acho que a inveja também faz a gente nos impulsiona, porque eu não vou ser igual, mas eu posso conquistar algo semelhante, que aquilo tem que fazer sentido para mim. Mas a inveja é algo muito primitivo, e quando a gente pensa na inveja, né, como um todo, pensar a inveja, usando a psicanálise para isso, a inveja ela está desde muito cedo na nossa vida psíquica.
Por quê? Porque de uma maneira muito simples, mais ou menos simples, né, mas tentando ser didática aqui na hora da gente falar, se a gente pensar no bebê, o bebê ele depende completamente de alguém que cuide dele. A gente fala que faça essa função materna, não necessariamente a mãe, mas alguém que faça isso. Então o bebê, ele precisa do alimento, do leitinho ali quentinho na hora que ele quer, ele precisa do cuidado, ele precisa do conforto, ele precisa da presença. Então, se a gente pensar, essa dependência é uma forma dele garantir que tenha uma gratificação, que alguém faça aquilo que ele tem necessidade. Mas ele também se frustra, porque ele percebe que aquilo não vem dele, ele depende do outro para que aquilo chegue até ele. Claro que ele não tem esse nível de consciência, mas depois ele vai tendo o que é dentro e o que é fora. Então, já tem uma frustração se esse leite não chega na hora que ele quer, tanto que ele berra horrores, porque ele não está entendendo o que ele está sentindo. E isso continua na vida adulta. Por quê? Porque eu não tenho como controlar as coisas e reaparece quando eu vejo que o outro tem algo que eu não tenho de novo. Eu me deparo com a minha falta, eu me deparo com esse leitinho que eu quero e que ele não chega até mim. Então, a inveja, ela está na nossa vida, né, desde muito cedo. Não é algo também, é algo que a gente vai aprendendo, claro, faz parte da cultura, essa comparação, mas ela está com a gente desde cedo. Então, É, é diferente pensar dessa forma, né, de que assim, nossa, um bebê tem inveja. é mesmo. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né? Nunca tinha relacionado de onde ela poderia surgir ali, né? Mas ela surge diante de uma percepção, né? Por exemplo, ela tem algo que eu desejo, uma pessoa qualquer, né? E, e não tem problema você sentir essa inveja. O problema é o que a gente está fazendo com isso, né? O que a gente faz com esse sentimento? O que a gente tenta invejar? O que a gente está criticando ou às vezes até atacando e transformando isso numa pergunta do nosso próprio desejo, né? Então essa inveja, ela pode trazer muitas informações sobre nós, né? Você inveja, por exemplo, viajar sozinha, né? Porque você tem uma amiga que viaja e aí você de repente quer fazer essa viagem sozinha, né? Mas será que isso realmente é um desejo seu? Um desejo de ser mais livre, um desejo de mudar de profissão, um projeto que você está aí lá esperando há muito tempo, mas você não tem coragem. Então, assim, coisas que às vezes parecem ser desconfortáveis para a gente, mas você inveja, né? Então, às vezes, você pode ficar cansada de estar nesse processo, sabe? Por que está sempre se comparando? Por que está sempre invejando o outro, né? Isso pode acabar trazendo alguma coisa muito destrutiva para você, né? Então, como que a gente pode resolver tudo isso, né? Até que ponto a gente pode achar que isso é uma coisa que está te fazendo bem ou não, né? Conforme você foi falando, né, eu fui pensando aqui, eh, será que eu invejo aquela pessoa porque ela consegue, por exemplo, fazer uma viagem sozinha? Eu estou invejando a liberdade que ela tem e que eu não tenho, que eu gostaria de ter, mas que eu tenho medo de ir atrás dessa liberdade? Então, isso também diz muito sobre mim. Por que que eu continuo nessa mesma posição e neste lugar? Porque esse incômodo também pode me ajudar a me movimentar. A gente falou em outros episódios, assim, eu quero empreender, desejo muito. Então, eu olho aquela mulher, aquele homem, né, que está empreendendo, e aí eu sinto uma inveja, eu sinto um incômodo, porque parece que as coisas acontecem e tudo fica, parece fácil, mas não é, porque a gente só vê o palco, a gente não vê os bastidores. E aí, o que que eu faço com isso? Por que que eu não vou atrás? Por que que eu também não me movimento? Então, a inveja pode nos ajudar a movimentar, mas são escolhas, porque eu posso escolher ficar neste lugar e não me movimentar e aquilo ficar me corroendo. Lembra que no episódio passado nós falamos sobre ressentimento, daquilo que eu não Sim, fiz, que eu poderia ter feito?
Então, a inveja pode me ajudar, sim, a fazer, mas ela também pode me ajudar a ficar neste lugar do ressentimento, das escolhas que não foram feitas. E quando a gente olha de uma forma da cultura, a gente está numa cultura de comparação. A todo momento, a gente está olhando o que o outro tem, o que o outro não tem. As redes sociais fazem isso. Mas eu também pensei um pouco até de como a gente aprende, porque às vezes também na nossa família tem comparação. Ó, seu tio foi viajar, ó lá, tá indo em tal lugar, tem dinheiro, tal, e a gente está aqui. Como eu queria fazer isso. Nossa, o cabelo dela é liso, o seu é encaracolado. Vamos alisar esse cabelo porque fica mais bonito liso. Liso tá na moda. Então, a gente também vai aprendendo até do nosso corpo, na própria relação com a gente. Isso muitas vezes vem de família, de como a gente aprende. Quantas pessoas não sofrem, né? Usar óculos, o cabelo, né? O corpo ser mais inteligente, menos inteligente. Tem comparação muitas vezes até entre os irmãos. Nossa, seu irmão tira 10, você é uma dificuldade para estudar. Somos diferentes, né? Sim. E eu acho que, assim, é engraçado você falando, eu tive essa sensação, assim, por exemplo, você ter inveja, né? Você invejar pode ser muito positivo, né? Porque aí você vai correr atrás das suas coisas, ou pode ser muito negativo, você cair na zona de conforto, como você falou, que fica naquele movimento de ressentimento, eu poderia ter feito, eu não fiz, vai voltando sempre o passado, né? E eu acho que as pessoas, elas têm mesmo essa esse raciocínio, né, de que assim, eu não fiz porque não deu para fazer, né, já foi, mas eu sempre volto lá para falar, puxa, eu não fiz. Realmente, se eu tivesse feito diferente, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu escuto muitas pessoas falarem isso. Minha vida não deu certo. Se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu teria feito tudo diferente. Será que teria mesmo feito tudo diferente? Eu acho que a gente passa por aprendizados, né? Então não adianta a gente ficar voltando. E isso serve para mim também, porque eu me pego muitas vezes fazendo isso, mas hoje eu tenho uma consciência muito diferente já, porque na hora que vem o pensamento eu falo, não, se aconteceu é porque eu tinha que aprender alguma coisa com aquilo. Então, passado fica no passado, né? E a gente falou bastante disso no outro episódio, né? Mas aí tem um conceito muito interessante desenvolvido pelo antropólogo René Girardi, que é um antropólogo francês, né, que ele chama de desejo mimético. De forma simples, ele fala, né, que isso nos ajuda a pensar que nem sempre a gente deseja as coisas de maneira completamente isolada. Muitas vezes a gente aprende a desejar observar aquilo que os outros valorizam e desejam. Talvez eu nunca tivesse pensado dessa forma, né? Quando você vê alguém, né, e olha para aquela pessoa e deseja aquilo, o quanto isso pode ser doloroso para você, porque talvez você não está invejando aquilo, né, mas você tá só invejando aquilo que está representando para você. Então, assim, é engraçado, né, como tudo isso faz a gente pensar sobre a inveja em um outro olhar, né? De uma coisa que às vezes pode ser dolorosa, de uma coisa às vezes que você pode querer muito, mas que às vezes aquilo não te representa. Então é difícil, né? A gente lidar com esse sentimento. Parece que a cultura, de algum modo, o próprio consumo produz a inveja, porque a gente é estimulado a querer aquilo, porque todo mundo tem, porque todo mundo quer, porque se eu não tiver, eu estou fora daquele círculo. Então, culturalmente, tem, né, um alimentar desta inveja, porque ou eu estou dentro ou eu estou fora, igual criança. Se mas você não der um celular para uma criança de X anos, todos os amiguinhos têm, ela está fora. Então ela tem que ter. Então eu vou invejar aquele produto, eu vou invejar aquela forma de viver, porque assim, a sociedade ela vai criando muitos modelos de sucesso. Quem é bem-sucedido? Qual é o sucesso? E para nós mulheres,
isso é 3 vezes mais, porque tem muitas exigências em relação a gente. Então, durante muito tempo, a mulher ela tem que ser uma excelente profissional, e para isso ela tem que trabalhar 3 vezes mais para poder provar isso. Ela tem que ter alguém, ela tem que ter um companheiro ou uma companheira, ela não pode estar sozinha. Ela tem que ser uma boa mãe, ou se ela não for mãe, ela tem que ter sucesso em outras coisas. Ela tem que cuidar, ser uma cuidadora, né, ter essa delicadeza, esse cuidado, ela tem que ser discreta, ela tem que cuidar da família e ela tem que estar linda, porque senão, como assim? Então, olha quantas exigências. E as exigências hoje estão cada vez mais, elas não vão diminuindo. Eu acho que cada vez mais a gente vai trazendo mais exigências, a gente vai colocando mais coisas nas nossas mochilas. Quer dizer, a gente não tem mais uma mochila. Acho que por isso que o bolso de mulher é grande, né? Para caber um monte de coisa. A gente tenta diminuir, mas a gente volta para o grande, ou sai com várias bolsas. Então, as coisas vão sendo acrescentadas aí. Então, no meio de tudo isso, como é que fica o nosso sentimento? A gente acaba sofrendo, porque fica uma idealização, né, Solange, de É, algo que eu não vou conseguir chegar neste patamar, porque não existe. E aí eu sofro porque eu não consigo. Ou quando eu consigo, eu falo, nossa, agora eu consegui. E o que que eu faço com isso? E quando você trouxe, eh, se eu pudesse voltar 10 anos, eu faria diferente? Às vezes o que eu pergunto no consultório é: "E por que que você não faz agora?". É, porque você pode fazer, né. Então não é aos 10 anos, você continua fazendo a mesma coisa agora, então você quer, né, como é que é esse mudar para você? é. São reflexões importantes aí que você está É, fazendo. então, e eu acho que assim, você falou coisas importantes, né? Porque assim, de novo a gente vai falar sobre prioridade, porque você está olhando para várias coisas, né? Você está enxergando outras pessoas fazendo coisas diferentes que você talvez gostaria de fazer, mas você não se coloca nunca como prioridade, né? Então a gente volta para o ponto mesmo daquela questão que a gente fala sempre, que a mulher ela não se prioriza, ela nunca consegue colocar ela na frente de tudo. E eu acho que a inveja, às vezes, ela pode ser positiva para você fazer movimentos, para você olhar para aquilo e falar, nossa, eu gostaria muito de fazer isso, e eu acho que ainda dá tempo, é o que você falou, né? Não adianta a gente ficar olhando para o passado, a gente tem que olhar para o agora. E eu posso fazer isso diferente, mas vai dar trabalho. E Uhum. aí, será que eu quero ter esse trabalho agora, nesse momento? Então, são uma série de questões que às vezes, né, a gente começa a analisar e começa a ver que às vezes a gente não sai da zona de conforto porque está realmente muito bom ali, né? Eu quero ficar ali porque eu não quero me mexer, deixa, tá quente aqui, tá gostosinho, então para que eu vou sair daqui, né? Uhum. É, aquilo que, né, a gente estava falando lá no começo. A inveja, acho que é um dos 7 pecados capitais, né. A inveja, ela é ruim. Inveja é diferente de quando eu falo de uma posse, eu quero possuir tudo que o outro tem, né, porque aí eu destruo o outro para eu ter aquilo que ele tem. Então é posse. Quando eu falo de uma inveja, eu posso falar de algo que eu me inspiro e que, eh pode me trazer benefícios para poder olhar para mim, ainda mais quando a gente fala, né, da inveja na maturidade, porque a inveja vai indo, né, desde criança a gente vai aprendendo ali algumas coisas, meu amiguinho tem, eu não tenho, eu quero, eu não posso, e como é que vai sendo construído isso? Na maturidade a gente, né, tem ali outras questões, mas a inveja é ligado como algo muito pejorativo, né, não cobice aquilo que o outro tem. Vou cobiçar porque eu vou correr atrás, porque eu vou querer aquilo para mim, ou senão eu vou ficar nessa cobiça sofrendo. Mas a inveja traz essa carga pesada, essa palavra, né, e a gente está tentando aqui talvez desmistificar algumas coisas. Por quê? Eh, Talvez, né, exista algo muito particular na nossa vida quando a gente pensa na maturidade, porque depois dos 45, dos 50 e aí vai embora, a gente começa a perceber o tempo, né? O tempo que a gente tem, o tempo que já foi, e o tempo ele é diferente para cada um, é diferente para cada uma de nós, mulheres.
Então, na juventude, a gente tem uma fantasia de que ainda tudo pode acontecer. Tenho tempo para um monte de coisa. Então, não vou pensar, vou guardar dinheiro para pensar lá, né, na minha maturidade, na minha velhice? Imagina, quando chegar lá eu penso, vou curtir. E ok, você está nesse momento. Mas na maturidade, a gente começa a se confrontar com outras escolhas, com outras preocupações, a gente começa a perceber a quantidade de tempo, e nem tanto, não só a quantidade, mas a qualidade de tempo que a gente quer. No que eu vou investir daqui para frente, e no que eu vou deixar de investir. Então, se eu quero viajar e eu consigo, por que eu não posso fazer isso agora? Se eu quero abrir um negócio e eu tenho possibilidades para isso, por que eu não faço isso agora? Eu fiz uma virada de carreira com praticamente 46 anos, 46, 47, numa época de pandemia. Queria ter feito isso antes? Acho que nem pensava tanto assim, mas consegui fazer isso agora. Nossa, você está velha porque você fez isso agora? Tem gente que já está nesse mesmo lugar que você está desde os 30, dos 20. Depende. Se eu me olhar como uma velha que começou e fez uma transição de carreira aos 46 anos, eu fico parada. Mas eu percebo que a gente tem muita garra para um monte de coisa, né? Mesmo você dentro das coisas que você quer, dentro do investimento que você está fazendo para a sua carreira. E se pensar, também fomos corajosas, né? Porque depende de nós, né? Depende do nosso trabalho. Exato, é. Eu acho que nunca é tarde e a gente não pode julgar também, né? Porque se a gente se deixar levar pelo olhar do outro, de falar, nossa, você fez isso agora com 46, nossa, mas você tá velha, como você falou, né? Uhum. Ou não, né? Eu acho que eu tô mais madura e acho que tá tudo bem, é isso. Esse é o momento para eu fazer essa virada, né? O que eu quero fazer, o que a vida está me trazendo nesse momento, né? E aí a gente tem uma questão muito importante aqui para falar, que é a comparação que a gente tem nas redes sociais, né? Porque eu acho que não existe lugar melhor para se falar de Sim, inveja e de se comparar do que na rede social. E aí a gente sim. pode olhar por vários aspectos, né? Ah, fulana foi viajar, nossa, mas como que ela conseguiu e eu não consigo, né? Ou até assim, nossa, mas aquele perfil, ele não fala nada com nada e ele tem 20 mil seguidores, por que que eu não tenho? Sabe assim? Então a gente começa a olhar o outro de uma forma que a gente gostaria que fosse, né? Como a gente quer ser, mas a gente não é. E assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem ser assim, né? Fica jogando essa pergunta, mas o que está acontecendo comigo? Por que que eu não consigo, né? Às vezes eu me pego fazendo isso, muitas vezes, e ultimamente eu tenho evitado de ficar olhando, né, muitos perfis assim, porque às vezes você fica comparando muita coisa. Você fala, nossa, eu preciso falar disso. Ah, eu preciso falar disso também. Então, assim, aí começa a vir um avalanche de informações e você não sai do lugar, porque aí você não faz nem uma coisa nem outra, nem o que você está proposto, né, ali no dia a dia, né, você está com aquela função de fazer tudo aquilo, você não faz porque você fica se comparando, porque você fica olhando, você fica, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí parece que a sua cabeça vira sabe, abre um monte de janelinha lá e você fala, não consigo fechar nada, parece que está tudo junto e misturado ali, né? Então, é complicado lidar com tudo isso. Então, eu acho que, assim, quanto menos informação a gente tiver, é melhor, porque senão você fica muito perdido, né? Muito confuso. Ai, o que que eu vou fazer agora, sabe? Para que lado que eu vou? E eu acho que isso chega a ser uma armadilha da inveja, né? Para você ficar ali o tempo todo olhando, vendo, querendo, né? Aquela posição, querendo aquele perfil, querendo. Então, assim, rede social, às vezes, ela atrapalha a nossa vida. Né, a gente fala até de uma sociedade do cansaço, porque a gente cansa, né, porque a gente também vai atrás de imagens, de perfis que justamente mostram a nossa falta, e o algoritmo ele dá aquilo que a gente está buscando, parece que ele sabe o que tem dentro da gente. Mas já reparou, né, Solange, que assim,
a gente vai cheia de checks. A gente está muito ligada para uma produtividade, até no produtividade de fazer, de produzir, ou seja, produzir conteúdo, fazer coisas a mais, trabalhar. Então, é como se você já acorda com uma lista de tarefas que você faz o dia todo, depois você vai para casa, você espera o quê? Deitar, dormir, para no dia seguinte fazer tudo de novo. Só que você está sempre fazendo coisas. Como é que você quer chegar na sua casa, deitar e dormir e ter um sono leve? Você não desliga, porque dormir é se entregar, é relaxar, é assim, ok, esse é o meu momento, mas eu continuo ligada, então eu acordo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque eu tenho que continuar dando checks em coisas para fazer. E aí chega o seu final de semana, o que você faz? Você continua fazendo do mesmo jeito. Então, eu escuto muitas pessoas dizendo: nossa, estou cansada, não consigo dormir, estou Tô exausta, exausta. É, né? E essa comparação toda. Então, cada um posta nas suas redes sociais a melhor parte. Você fala: nossa, queria tanto esse relacionamento, nossa, essa pessoa nossa, parece tão maravilhoso. Você não está lá dentro para saber se é maravilhoso mesmo, né? Então a gente posta coisa gostosa. Ninguém posta os perrengues. Os perrengues só você sabe, só eu sei, mas eu acho que falta também um pouco de senso crítico. A gente está perdendo um pouco disso. é. Eu acho que você falou assim, a gente não posta os perrengues, mas às vezes a pessoa posta os perrengues também para ter curtidas, né? Para ter engajamento. E é isso que você quer? Você quer viver uma vida artificial, né? Porque isso para mim é viver uma vida artificial. A gente vê muita gente postando essas coisas para ganhar engajamento, né? Então não é isso que você quer, né? Não é isso que, assim, pelo menos eu não quero. Mas assim, a gente vê muita gente fazendo isso. Uhum. E aí quando a gente fala de inveja, né? A gente fala muitas vezes de vergonha também, né? Sim. Como que eu posso sentir isso? E a vergonha, ela é diferente da culpa, né? Na culpa a gente pensa, eu fiz algo errado. Na vergonha a gente fala, tem algo errado comigo, Eu né? sou errado, né? Eu sou a errada. Então, assim, a gente precisa ver até que ponto que isso faz sentido mesmo, né? Por que que você está se comparando com outras pessoas, está sentindo inveja e se sente rejeitada, rebaixada por conta disso, né? Passa a sentir vergonha de algumas coisas. Então, assim, o psicanalista Andrew Morrison, ele trabalhou profundamente a relação entre vergonha, narcisismo e autoestima, né? A vergonha pode parecer quando existe uma coisa, uma distância muito dolorosa entre quem a gente é e quem a gente acredita que deveria ser. Eu deveria ser mais realizada, eu deveria ser mais bonita, eu teria que ter mais dinheiro, eu teria que ter superado, né, todas essas questões. Nessa fase eu deveria estar mais feliz, não encontro alguém, né, para me relacionar. Então essa comparação vai trazendo um distanciamento, né? E aí a inveja ela surge e logo depois vem a vergonha por sentir essa inveja. Então a gente entra num ciclo, né? Num ciclo que não tem fim. Sim, porque quando a gente pensa na autoestima e quando eu olho para a minha vida fazendo todos esses questionamentos e fico nessa comparação, eu também coloco minha autoestima lá embaixo, digamos assim. Eu não consigo atingir essa idealização. E aí a vergonha é que eu estou fora daquele contexto. Eu estou errada, não é a minha decisão, mas eu estou errada por inteiro. Lembra do filme Divertidamente? Medo e vergonha estão juntos, tanto que a vergonha ela se encolhia ali e colocava o capuz. Então, eu não estou adequada para aquele ambiente, para aquele contexto. E também a gente acha estranho, porque isso faz parte do nosso narcisismo. Todo mundo tem uma questão narcísica, aquilo que a gente já falou. A gente, né, os nossos pais fazem isso quando a gente é pequeno, dizendo: nossa, olha que pezinho gostoso, que barriguinha gostosa, você é o único. Eu preciso disso para poder viver. É diferente
de um narcisismo, de um transtorno narcisista, é outra coisa, a gente não está falando sobre isso, mas a gente precisa também ter isso para poder estar aqui falando, fazendo um podcast, né? Isso são coisas que nos impulsionam. Mas a gente também acha estranho quando as pessoas também se colocam tão seguras, né? Conversam sobre os seus feitos. Nossa, está sendo demais, está se mostrando. Olha lá, precisava fazer desse jeito? Então a gente quer e não quer, quer mostrar, mas também não quer mostrar. Quando mostra, fui vista. Então, né, acho que esse ciclo também que você está dizendo, e que a vergonha vem junto, a inveja, e aí vai e a gente vai embora, né? Porque pensando ainda, né, tomando o gancho aí da psicanálise, é, a gente pode pensar que a gente não inveja a pessoa, a gente inveja aquilo que essa pessoa representa para a gente. Então, a gente, por exemplo, pode invejar a sensação de vitalidade que aquela pessoa está transmitindo para a gente. O quanto que ela parece que ela está viva, o quanto parece que ela deseja as escolhas. E quando a gente olha para outras mulheres, e às vezes até entre irmãs, entre irmãos, né, eu admiro, eu invejo a vitalidade daquela pessoa. Nossa, ela tem um jeito de se posicionar, de falar, até o modo de vestir, que me causa uma inveja, mas é uma inveja junto com uma admiração. Então, às vezes, a gente também precisa pensar nisso. Será que eu admiro e aí eu vou buscar ser dentro do que eu posso, parecido com aquela pessoa, mas achando as minhas características, né? Será que se porque eu compro uma blusa igual a que você está hoje, eu estou invejando você? Ou é porque eu gostei, achei que você tem bom gosto e também quis uma igual, porque eu gostei do estilo. Você vai sentir que eu estou copiando você? Nem sempre, né? É, eu acho que a inveja pode ser boa mesmo, né? Quando você inveja e você quer fazer algo melhor para você, mas não, mas nem sempre a gente tem essa percepção, né? Porque às vezes você está invejando mesmo porque você quer ser igual àquela pessoa e você não consegue. Então isso às vezes pode ser prejudicial. Mas, por exemplo, vamos supor, uma pessoa fala, eu consegui o emprego dos meus sonhos e tal. Você pode ter uma inveja boa dessa pessoa e falar assim, eu também tenho capacidade de conseguir esse emprego, né? Eu também sou capaz de fazer isso. Mas nem sempre a gente olha por esse lado, né? A gente vai sempre pelo lado negativo. E aí isso acaba virando um problema, né, muitas vezes, entre as mulheres, porque aparece, assim, aquela coisa de uma querer ser mais que a outra, né, querer competir, e isso a gente vê muito, às vezes, no mundo corporativo, né, das mulheres não terem, hoje eu não sei mais como tá, né, porque faz anos que eu tô fora, mas eu lembro que existia muito essa competição entre as mulheres, né, não era uma coisa de uma ajudar a outra, com raras exceções, né? Lógico que tem casos e casos. Mas a gente sentia mesmo essa competição entre as mulheres, de que, eu vou chegar lá e você não vai, sabe? Assim, não tinha aquela coisa de cumplicidade, vamos todo mundo se ajudar, porque todo mundo merece estar em algum lugar, em algum momento, né? Então, eu acho que isso acaba trazendo muito essa rivalidade entre as mulheres, né? Hoje em dia, não sei se continua dessa forma, mas eu lembro que isso há 20 anos atrás era muito comum de acontecer, né? Uma ficar invejando a outra de querer, sabe, eu sou melhor que você, né? Eu era mais nova, então, assim, não tinha essa maturidade. Mas tinha pessoas mais velhas, quando eu trabalhava com 30 anos, eu tinha contato com pessoas que eram de 50, 55 anos. Então, eu não via muito essa maturidade, né? Parece que isso evoluiu mais agora, não sei, o que você acha sobre isso? Eu acho que teve uma evolução, sim, dessa questão de também, né, das mulheres começarem um movimento de se olharem de uma forma um pouco diferente, não tão competitiva, mas o mundo corporativo, ele tem um cenário de produtividade, de competição, quem chega primeiro, quem traz mais, quem faz mais.
e por isso que a gente está num adoecimento muito grande, e por isso que está entrando uma NR, na realidade, para tentar ajudar, né, amenizar algo que está aí, mas isso demanda muito tempo, mas ela tem que entrar como forma de lei. Eu acho que isso é muito interessante, que a gente consegue fazer isso sem uma obrigatoriedade. Mas, culturalmente, nós mulheres, a gente também é ensinada que nós seremos escolhidas. Então, esse é o amor romântico. Porque para os homens, eles não vão ter que ser escolhidos. Mas a mulher, sim. Por isso que tem um livro, A Prateleira do Amor, né? Eu estou na prateleira e eu preciso ser escolhida. Então, eu vejo aquela outra mulher numa certa rivalidade. Se ela é mais jovem, ela entra numa rivalidade comigo, porque eu não tenho mais os mesmos atributos que ela. Então, ela pode ser contratada e eu não, porque eu estou mais velha. Ela tem outras competências. Então, culturalmente, a gente é instigada a todo momento, e as redes sociais mostram isso direto, porque assim, tire a ruga X, faça isto, vista aquilo, se é 3 anos mais jovem, 10 anos mais jovem, né? E, de novo, está entrando uma outra tendência que a gente falou no outro podcast, que é Note, né? De pessoas mais velhas que estão ali vivendo a idade que têm. Então, quando a gente fala de não competição, mas de sororidade, de uma mulher dar a mão para outra, porque os homens fazem isso, apesar de no mundo corporativo ter essa competitividade, mas eles se juntam mais. A gente também está aprendendo a fazer esse movimento, de cada vez mais nos unirmos e não competirmos, porque a gente não ganha nada com essa competição. Então, eu não começar a desmistificar isso, eu não preciso ser escolhida, eu posso escolher. E a gente muitas vezes foi calada nesse sentido. Fala baixo porque seu pai tá bravo. Nem fala com ele porque ele vai brigar. Como assim? É o primeiro homem que a gente enfrenta na vida. É, Mas acho que é falaríamos muito ainda sobre inveja, né? com certeza. Mas eu acho que é engraçado, a gente começa a falar algumas coisas e sempre voltam algumas cenas, né? E é engraçado isso que você falou, porque eu me remeti em algumas situações mesmo que eu vivenciei, e hoje eu percebo o quanto eu poderia ter feito diferente, sabe? Do que eu fiz. Porque eu não precisaria me expor, não precisaria ficar irritada, não precisaria ficar com raiva das pessoas, né? Dos movimentos que estavam acontecendo, e você fala, puxa, né? E daí volta lá, não posso voltar para trás, tem que continuar. Então, estou levando isso como um aprendizado, né? Não deu certo, não vou fazer igual agora, e tá tudo bem, vamos seguir, né? Mas quando a gente fala de tudo isso, para a gente fechar agora, né, porque a gente já falou bastante, a gente fala de comparação, né, Andréia? Porque por que que a gente compara tanto, né? Por que que a gente fica se comparando? A gente está falando disso desde o começo do episódio, mas assim, por que que a gente não troca isso, né? Essa comparação, esse julgamento, pela curiosidade, né? Por que que ela tem e eu não tenho, né? Essa é a pergunta que a gente faz, mas a gente não poderia falar o que exatamente eu estou desejando quando eu olho para aquela pessoa, né? É uma viagem, é aquele corpo, é o desejo de voltar a se cuidar, né? É aquele relacionamento, é a carreira, né? É a vontade de ser reconhecida. Quando a gente consegue nomear isso, tudo muda, né? O outro deixa de ser ameaça, a gente não fica justificando toda hora essa inveja, e a gente consegue, acho que, ver isso de uma outra forma, né? E sem destruir o outro, dizer, ah, tá vendo? Olha lá, é isso, né? E se ele não tivesse dinheiro, seria assim? Ah, mas eu não queria tanto assim. E aí, você dizendo isso, né? Como é que a gente pode chegar nisso? Acho que nós temos ferramentas. Quando eu falo do processo de psicoterapia, que me ajuda a refletir e a questionar isso dentro de mim, né? Não vou falar do outro, mas vou falar da minha sensação diante do outro, para eu poder me entender. E também dentro da aromaterapia, né, acho que do uso dos óleos essenciais, o cheiro, que também te remete a abrir campos, né, para você poder também estar mais suscetível
a olhar as coisas de uma outra forma, a se abrir, né, a deixar de ficar nessa rigidez toda. Então a aromoterapia, eu acho que abre muitos campos, assim como a psicoterapia, assim como a conversa com outras mulheres, assim como buscar, né, uma mentoria para você poder alinhar ali os pontos e ficar mais claro. Então, tem ferramentas, Solange. Sim, a gente tem várias ferramentas e eu acho que é só você se permitir, né, a fazer esse movimento e começar a fazer as mudanças que você precisa fazer na sua vida. E eu acho que a inveja talvez seja realmente um dos sentimentos mais difíceis da gente admitir, né? E aí eu deixo uma pergunta mesmo aqui, né, para todo mundo, né, para poder se analisar mesmo, refletir em cima, né? O que existe na vida, na sua vida, que você gostaria de mudar, né? Que é um desejo seu e que você ainda não fez, né? E por que isso te incomoda tanto? Então vamos refletir sobre isso, né? Nesses dias aí. E se você tiver alguém que está passando por esse momento, que sente que pode ajudar essa mulher, compartilhe o nosso episódio com ela e comente aqui se você sente realmente isso na sua vida, porque é importante a gente estar trocando, né, essas informações. Sim, e, né, pode falar para a gente se sentiu inveja, porque eu já senti inveja muitas vezes, né? E correr atrás Faz tá tudo parte, faz né? parte Faz do negócio. parte. É. Então conta pra gente aqui também como é que é esse sentimento, como é que você lida com ele. Vai ser muito bom ouvir aí vocês. É isso aí. Então, gente, sigam a gente aqui no Spotify, lá no YouTube, né? Nós estamos nas duas plataformas. Sigam o nosso Instagram, tá tudo aqui na descrição. Esperamos vocês no próximo episódio. Até, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.